compartilhando a palavra de Deus, né? Nós estamos em Mateus, no capítulo 27, vamos do versículo 57 até o 61. Ao entardecer, veio de Arimateia um homem rico, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Esse versículo começa falando de um homem chamado José. É o José de Arimateia, um homem muito rico. E esse homem muito rico, ele era o quê? Discípulo de Jesus. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele foi tocado por Jesus. Isso quer dizer que ele seguia Jesus. Isso quer dizer que Jesus o salvou das trevas. Apesar de ser um homem muito rico, é um homem vazio. E as palavras de Jesus, tocou o seu coração. Olha a importância de José de Arimateia. O que Jesus tinha a oferecer a ele? Riqueza? Não, ele já era rico. O que ele foi ver em Jesus? Aquilo que faltava nele. O vazio. Jesus veio até ele e levou a salvação. E é nesse entardecer que nós vamos falar aqui, justamente quando Jesus morre na cruz, já está chegando o fim de tarde. E José de Arimateia, ele se preocupa com isso, que está chegando o sábado. Então aqui é ele que vai até Pilatos, pedir o corpo de Jesus, para que ele não fique lá exposto, na cruz e passe o sábado lá pendurado. Vamos lá no versículo 58. Ele dirigiu-se a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe entregasse o corpo. Então, Pilatos entregou o corpo a José. Mas Pilatos entregou porque sabia que José era rico. Poucos eram as pessoas ricas naquele lugar, Todo mundo sabia que era rico e não era. Se você tinha um nome, conhecia. E Pilatos não negou ele. Porque José tinha com certeza, um lugar privilegiado, era bem visto na sociedade. Mas mesmo assim, ele não se incomodou, com a situação de ver aquela pessoa que ele seguia. Ele não virou as costas no momento que Jesus não precisava, Ele viu Jesus ali, um grande amigo, um profeta, um homem de Deus. Mesmo ainda não compreendendo que Jesus era o grande Deus que veio salvar, toda a humanidade, do grande pecado que nos afastou da graça de Deus, a graça eterna. Todos nós estávamos condenados. E a grande missão de Jesus é justamente abrir as portas do céu. Mas mesmo assim, José, como as mulheres, os discípulos, todos aqueles que seguiam Jesus, eles tinham a esperança que Jesus era aquele que viria reinar, como o rei Davi reinou. Ia fazer o grande castelo, e o reino dele ia dominar os outros povos, como um rei militar. Ia fazer as guerras, ia vencer todas as guerras, ia tirar o Império Romano, mas não foi assim que aconteceu como eles pensavam. Mas mesmo assim, não sendo do jeito que ele pensava, José de Arimateia, salvo, viu a vida dele como a vida de José antes e depois de Jesus Cristo. Jesus mudou a vida dele. As palavras de Jesus tocou o coração. Ele viu o que era realmente importante na vida. E por isso seguiu Jesus. E aí, para não ver aquele seu grande amigo, profeta, aquele homem que salvou ele das trevas, ali pendurado, ele pede o corpo de Pilatos. E Pilatos cede, porque conhecia José de Arimateia, sabe a posição dele, sabe? Ele está pedindo, para mim não serve de nada. Então, pode levar. No versículo 59, José, tomando o corpo, envolveu-o num lençol limpo. Olha como aqui é interessante essa passagem. José, tomando o corpo de Jesus, foi o que ele fez? Ele envolveu o corpo dele com um lençol limpo, novo, em Jesus. E o que foi que ele fez? Continuando. E o colocou num túmulo novo,
que mandara escavar na rocha. Em seguida, rolou uma grande pedra na entrada do túmulo e retirou-se. Ele tinha um túmulo lá, que para ter um túmulo tinha que ser só pessoas ricas. Tinha direito a ter um túmulo. Ele escavou na rocha. Com certeza era uma propriedade próxima ali, né? De José. E ele escavou pensando justamente no túmulo para ele. Mas ele jamais imaginou, quando ele construiu, com certeza, na rocha, um túmulo que seria para o grande rei dos reis. E esse túmulo, que nunca foi usado, ele coloca Jesus e envolveu com ele um lençol limpo. Chama essa atenção porque Lázaro, você lembra do episódio de Lázaro? Lázaro, quando Jesus ressuscita ele, o que ele fala? Tirai as faixas. Lázaro está envolto de faixas em um túmulo. E Jesus não foi envolto de faixas. Ele foi colocado um lençol em cima dele, em volta dele, né? Cobrindo as costas, envolvendo, assim. Por que essa diferença? Porque no costume da época, Lázaro, apesar da Bíblia não falar, a Bíblia não fala que Lázaro morreu de lepra. Mas essa tirar as faixas que estavam envolvendo Lázaro indica que ele morreu de lepra. Olha como é importante a gente conhecer a cultura da época, né? Existiam muitos leprosos na época e eles tinham medo que, mesmo depois de morto, estivesse exalando a doença. E envolviam ele, a pessoa que morreu de lepra, toda em faixas. E Jesus, como não morreu, não foi envolto de faixas, mas sim com um lençol, né? A gente já viu claramente a diferença, o porquê Jesus foi coberto e porque Lázaro foi em faixas. Porque Lázaro morreu de lepra. Isso quer dizer que Jesus andava com Lázaro, leproso. Olha que interessante. E naquela época, Jesus andando com Lázaro não curou ele, né? Mas ressuscitou. Olha como tudo tem um plano, tem um propósito, né? Por que Jesus não curou ele quando estava com lepra? Porque Jesus tinha um propósito. Ia o tempo de Deus, né? Uma grande coisa ia acontecer. E muitas vezes é para a gente pensar, eu queria ser curado, ainda não fui curado. Por quê? Tem um tempo certo da cura. Tem um momento certo para Deus manifestar a sua glória. E devemos guardar isso e sempre respeitar a vontade de Deus. E para finalizar aqui, a gente viu que José fechou o túmulo com uma grande pedra. O último versículo fala: Maria Madalena e as outras mulheres estavam ali, sentadas, em frente ao sepulcro. As mulheres que o seguiam, tristes, arrasadas, porque Jesus tinha morrido, a esperança para elas tinha acabado. Mas elas não foram embora, estavam lá. Porque o que Jesus fez na vida delas, mesmo ela pensando que Jesus realmente não foi quem te esperava, que ele ia reinar, ia virar um grande rei, construindo a mas ele salvou a nossa vida. Para elas tinha acabado. Tudo tinha acabado ali. Jesus não ia reinar mais, tudo ali finalizou. Mas a gente sabe que essa história não acabou. Mas mesmo assim, com toda a tristeza, elas não abandonaram Jesus. E isso para elas será uma grande recompensa. Todos aqueles que mesmo, né, não sabendo o que iria acontecer depois, mas continuar com Jesus. Né, mesmo compreendendo que a missão de Jesus ali não foi o fim, né, que logo após Jesus vai ressuscitar, mas eles continuaram com Cristo. E é isso uma coisa que é importante para a gente. Né? Quando a gente achar que na nossa vida, na nossa história, colocaram uma pedra em cima dela, mas se estamos com Jesus, mesmo com a pedra grande em cima da gente, Jesus tem um poder de ressuscitar, de mudar a história. Mesmo aquilo que você acha, que colocaram uma pedra, um ponto final naquela história sua, aqueles que confiarem sempre em Jesus
nunca será o fim. Porque o fim, o ponto final, quem diz é Jesus. Não importa quem colocou o ponto final. É Jesus que diz se a sua história terminou ou não. Beleza? Até a próxima.